Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos iniciando uma nova semana e hoje vamos falar sobre gênero dos substantivos. Na aula passada, nós aprendemos o que é substantivos e nós vimos que tem vários tipos de substantivos, né? Próprio, comum, simples, composto, primitivo, derivado, coletivo, concreto e abstrato. E hoje vamos falar sobre gênero dos substantivos, ok? Então, o que é? Alguns substantivos apresentam duas formas diferentes, uma para o gênero masculino e a outra para o gênero feminino. E isso nós chamamos de substantivos biforme, que é justamente isso, tá bom? É quando apresenta duas formas diferentes, tá bom? Uma para o feminino e a outra para o masculino. Por exemplo, eu tenho aqui o pai. O pai está no gênero masculino e eu tenho a mãe, que está no gênero feminino. O carneiro e a ovelha, tá ok? Então, nós temos aí dois tipos de substantivo. No gênero masculino e feminino. Eu posso falar a mulher, que está no gênero feminino, o homem no masculino e assim por diante, tá ok? Então vamos lá. O gênero masculino, nós temos, por exemplo, o gato, o chão, o amor, o Paulo. Nós sempre utilizamos o artigo o, tá ok? Pode ser o, os, um ou uns. Nós temos os patos, os garfos, os assuntos, os rios e assim por diante. Agora nós temos o artigo um cachorro, um computador, um descanso, um menino. Nós já estudamos o que é artigo, né? Temos artigo definido e indefinido. E nós temos uns veterinários, uns pregos, uns momentos, uns garotos. Todos eles estão no gênero masculino, ok? Vamos ver agora os substantivos no gênero feminino. Nós usamos o artigo a, as, uma e uma. Então, temos, por exemplo, a gata, a janela, a amizade, a Ana, as patas, as colheres, as perguntas, as serras, uma cachorra, uma máquina, umas médicas, umas vasilhas. Então, só lembrando, os gêneros masculino, nós usamos os artigos o e os, e um e uns. E no gênero feminino, usamos o artigo a, as, umas e uma, ok? Então, existem várias formas de utilizar o substantivo e nós vamos classificá-los de que maneira? Eles podem ser substantivo comum de dois gêneros. Como assim dois gêneros? É quando apresenta uma só forma para o gênero masculino e o gênero feminino, sendo a distinção de gênero feita através dos artigos o, a, um e uma, ou de outras determinantes. Por exemplo, se eu falo o estudante, eu também posso falar a estudante. Percebe que o estudante, o artigo o, ele está no gênero masculino e o artigo a para o gênero feminino. Mas no comum de dois gêneros, eu uso uma só forma para os dois gêneros. Então, eu tenho, por exemplo, o estudante e tenho a estudante. Então, eu uso o gênero masculino ou feminino de uma só forma. Eu tenho, por exemplo, eu posso falar o jornalista, que está no gênero masculino, e posso falar a jornalista. Vocês percebem que o substantivo jornalista, ele não altera tanto para o masculino quanto para o feminino. Por isso que eu posso falar tanto o jornalista quanto a jornalista, não vai alterar, certo? Lembre bem aí, ó. Só tem uma forma para o gênero masculino, quando é comum de dois gêneros. Eu posso falar o jovem, quanto eu posso falar também a jovem. O substantivo permanece o mesmo, o que muda é só o artigo,
tá ok? Mas eu posso usar tanto para o gênero feminino quanto para o masculino, certinho? Então, nós temos também substantivo sobrecomum. É quando apresenta um só gênero, agora aqui já é diferente. Ele apresenta um só gênero para o masculino e um para o feminino. Se eu tenho, por exemplo, a criança, eu não posso falar o criança. Então, eu só posso usar um gênero para o masculino ou para o feminino. Então, nós temos a criança, o cônjuge e a pessoa. Então, toda vez que aparecer esse tipo de substantivo, vocês sabem que nós chamamos ele de sobrecomum. É quando ele tem um só gênero, tanto para o masculino quanto o feminino. Então, a criança pode estar se referindo ao gênero feminino ou masculino, mas eu só posso falar a criança. Eu não posso falar o criança, assim como o cônjuge. Eu estou me referindo ao cônjuge. Mas que cônjuge é esse? Ele pode ser feminino, como pode ser masculino, certo? A pessoa da mesma forma. E eu tenho também substantivo epiceno. É quando designam certos animais e possuem uma só forma para indicar os dois sexos. Por exemplo, eu tenho a borboleta pousa nas flores. Então, olhem só. Substantivo epiceno, ele designa certos animais e ele só possui uma forma para indicar os dois sexos. Por exemplo, você vai falar assim, a borboleta, mas essa borboleta, ela é masculino ou feminino? Não tem como você indicar os dois sexos. Ou é a borboleta fêmea, nós usamos essa palavra, a borboleta fêmea, ou a borboleta macho, certo? Então, entendido? Então, vamos lá. Quais são os gêneros do substantivo? Voltando aqui, nós temos substantivo comum de dois gêneros, é quando eu uso uma só forma para os dois gêneros, masculino e feminino. Nós temos também aqui o substantivo sobrecomum, é quando ele tem um só gênero, tanto para o masculino quanto o feminino. E nós temos também o epiceno, que é para designar animais ou insetos, e eles indicam uma só forma para indicar os dois sexos, certinho? Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida já sabem. E agora é hora de estudarmos, né? Vamos lá então, pegue seu livro Aprender Mais, lá na página 63, onde começa no conteúdo falando sobre gêneros do substantivo e você vai realizar as atividades até a página 69 do nosso livro, tá bom? E até a próxima! Não esqueça de enviar e concluir a sua aula no Eclass, certinho? Tchauzinho!